Olá, sejam todos bem-vindos. Estou muito feliz com a sua presença nessa aula. Irei fazer um resumo da nossa primeira aula. Vamos lá, crianças. O nosso título da lição diz assim, olha só. A desobediência do povo de Deus. E o nosso para memorizar diz: o Senhor Deus é bom em tempos difíceis. Ele salva o seu povo e cuida dos que procuram a sua proteção. Está escrito em Naum, capítulo 1, versículo 7. Crianças, Deus havia prometido que Israel iria conquistar, sabe o quê? A terra de Canaã. E o Senhor levantou líderes para guiar os israelitas. E um desses líderes, sabe quem foi? Josué. Josué, criança, era um homem valente, guerreiro, e também ele era obediente a Deus. Crianças, quando Josué estava bem velhinho, ele se reuniu com os israelitas. Lembrou a ele como o Senhor foi fiel, lhe deu grandes vitórias, mas também lembrou quando eles desobedeceram. E a desobediência é pecado. Quando nós desobedecemos a Deus, nós estamos pecando. E quando nós pecamos, nos afastamos de Deus. Por causa da desobediência, eles foram derrotados. Mas Josué pediu que os israelitas escolhessem, sabe o quê? Obedecer. Isso mesmo. Aquela geração estava, sabe como, criança? Firmado uma aliança da obediência a Deus. Porque Josué pediu que eles obedecessem. E aquela geração firmada em uma aliança de obediência a Deus. E assim, criança, que Deus quer que nós façamos, que nós sempre ficamos o quê? Feito uma aliança com Deus, para que nós possamos todos os dias obedecer a Ele. Mas, criança, depois da morte de Josué, os israelitas continuaram lutando para conquistar a terra de Canaã. Isso mesmo, havia muitas terras para conquistar. E olhe só, os guerreiros, crianças, de Israel precisavam lutar, vencer os inimigos que restavam nas terras cananitas. Deus havia orientado o seu povo a expulsar aqueles povos maus. Não poderia haver aliança entre os israelitas e o povo idólatra de Canaã. Deus sabia que tudo ia acontecer e o seu povo se desviaria das suas palavras. Olha, criança, o povo de Deus não obedeceu a ordem do Senhor. Os cananeus eram muito fortes, têm bons equipamentos de guerra. Israel, criança tomado no medo, não conseguiu vencer. E sabe o que foi que eles fizeram? Concordou e fez uma aliança, permitiu que os cananeus morassem junto com eles, crianças. Olha só, Deus, criança, não se agradou do que eles fizeram. Deus não estava nada feliz com essa atitude.
E o povo que morava em Canaã eram pessoas más. Israel começou a se misturar com outras pessoas que praticavam coisas más. O povo de Israel, crianças, entristeceram o coração de Deus. Deus ficou muito triste com o povo de Israel. Sabe o que foi que aconteceu? O anjo do Senhor apareceu e falou com os israelitas. Sabe o que foi que o anjo falou, crianças? Ele falou assim, ó: eu tirei vocês da terra do Egito e os trouxe à terra que eu havia prometido aos seus pais. Nunca quebrei a aliança que eu fiz com vocês. Não façam nenhum acordo com os moradores dessa terra. Por causa da desobediência, crianças, o Senhor já falou assim, ó: agora que eu vos digo que não tirarei esse povo do caminho de vocês. Ouvindo isso, os israelitas, crianças, começaram a ficar tristes, a chorarem bastante. Sabe por quê? Porque eles haviam desobedecido a Deus. Quando nós desobedecemos, criança, sabe o que acontece? A desobediência, ela nos afasta de Papai do céu. A desobediência, quando nós desobedecemos, Deus fica com o coração muito triste. Isso mesmo, crianças. O nosso Deus, ele fica muito triste quando nós desobedecemos. Sabe por quê? É muito importante obedecer à voz do nosso Deus. Ele está sempre cuidando de nós, sabe o que é melhor para as nossas vidas. Israel, crianças, precisava confiar em Deus, que Ele era um Deus forte o bastante para livrá-lo dos inimigos. Ser obediente ou se obedecermos a sua palavra, Ele cuidará de nós e nos levará à direção dos seus propósitos. Então, criança, que você possa obedecer à voz de Deus. E eu tenho um desafio para vocês, que nessa semana vocês obedeçam mais e mais e mais a papai, a mamãe, as pessoas, tá certo? Não é que você não vai obedecer outros dias, mas que essa semana vocês, crianças, obedeçam muito, mas muito mesmo, tá certo? Então, está aí o resumo da nossa primeira aula dos juniores. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e toda a sua família. Que Deus abençoe e a paz do Senhor